Olá, tudo bem? Aqueles que nos acompanham há algum tempo sabem que a BRCG tem tido um call muito diferente do ciclo de flexibilização monetária no Brasil. Nosso call no final de 2025 é que isso começaria depois do que o mercado imaginava, começaria na reunião de abril do Banco Central, e seria menor, somente 2 pontos percentuais, do que o que estava sendo sugerido ou pela precificação de mercado ou pelos comentários dos analistas econômicos. A razão para isso é que nós víamos um cenário de pouso excessivamente lento da atividade, com implicações, portanto, para um pouso excessivamente lento da inflação. A convergência da inflação à meta é um processo que existe, mas ele é muito mais tênue, muito mais difícil e com uma composição muito pior do que a van filosofia sugere. Um ponto central desse nosso call era que o Banco Central não ia cortar juros na sua reunião de janeiro. E nós chegamos às vésperas dessa reunião com o mercado um pouco dividido. 80% de chance de manutenção e 20% de chance de um corte de 0,25 ponto percentual. Deixando claro, tá, gente? Nós nunca vimos razão econômica para sustentar essa opção de corte de juro em janeiro. A gente olha os dados, vê o comportamento das expectativas de inflação, da composição da inflação, do comportamento da atividade, e de tudo isso, nada nos sugere que o Banco Central pode ter o conforto para entrar numa trajetória de flexibilização como as pessoas têm defendido. Nesse aspecto, o que a gente imaginava? Não corta juro em janeiro e o Banco Central vai ser bastante neutro na sua sinalização, deixando todas as opções em aberto para entender reunião a reunião o que seria adequado em termos da condução da política monetária. Acima de tudo, nós esperávamos que as projeções condicionais do Banco Central no horizonte relevante, que para a reunião do Copom de janeiro é o terceiro trimestre de 2027, fossem mantidas em 3,2%, exatamente como estavam ao final de 2025. Tudo isso que eu falei veio no script. O Banco Central não corta juro, o Banco Central mantém a projeção condicional em 3,2%. No entanto, ao invés de se dar os graus de liberdade, na verdade de manter os graus de liberdade conquistados nos últimos meses, e assim poder entender como a economia funciona a cada passo e definir a sua atuação monetária em função disso, a autoridade monetária optou por dizer que, no cenário base, haveria um início de flexibilização na sua reunião de março, ou seja, não é nem um forward guidance, tá, gente? Ele disse que o próximo movimento na próxima reunião é de corte. E, no seu comunicado, deixa claro no final que esse processo tem que ser feito com serenidade. Serenidade entendida tanto em ritmo quanto em orçamento, e essas coisas vão ser avaliadas em função do desenrolar dos fatos. Bom, para início de conversa, a coisa mais serena que ele podia fazer era não dizer que vai ter um corte na próxima. No fim do dia, foi a opção mais dovish possível, deixando claro, dado que ele não cortou em janeiro. E a gente teve muita dificuldade de entender qual foi o racional do Banco Central para ter tanta convicção de que o cenário permitiria o início dos cortes de juros na sua próxima reunião. Pois bem, nós esperávamos a ata da reunião para dirimir um pouco dessas dúvidas. E, para nossa surpresa, e eu acho para a surpresa de muita gente, a ata não explica o racional. Na verdade, o Banco Central se pega em 3 grandes coisas. A primeira delas é que ele diz que houve uma redução da incerteza no curto prazo, ainda que o balanço de riscos de médio e longo prazo não tenha se modificado. Qual foi a razão dessa mudança da incerteza, dessa redução da incerteza de curto prazo? Ele não diz explicitamente. Provavelmente foi a apreciação cambial recente. A apreciação cambial que é inteiramente dominada por fatores globais, com destaque para a aceleração de preços de commodities e para o enfraquecimento global do dólar. 2 coisas que nós não controlamos e que podem reverter na nossa cara em questão de dias ou horas. Então, essa questão de a incerteza de curto prazo diminuiu, de verdade a gente não entende muito bem, me parece muito mais que eles estão correndo para incorporar uma questão positiva ao cenário do que fazer uma avaliação ponderada de para onde as coisas podem andar. A segunda questão que o Banco Central destaca, e aí a gente está falando especificamente da ata, é que a inflação corrente reduziu. E esse recuo da inflação corrente, a inflação recente,
ela é resultado da atuação da política monetária? Olha, de fato a inflação corrente reduziu. Ela fecha o ano passado em 4,26, no IPCA 15 agora de janeiro de 2026, ela roda em torno de 4,5, tem uma questão de efeito base que distorce um pouco o número, tá? Mas o fato é que quando você olha a estrutura da inflação, a inflação do ano passado cede para valer em alimentação, ela cede para valer em determinadas categorias de bens industriais transacionáveis, especificamente os eletroeletrônicos, e ela não cede em serviços, muito pelo contrário, a inflação em 12 meses ela vai acelerando no decorrer do ano e fecha 2025 em 6%. Isso, obviamente, diretamente ligado a um mercado de trabalho forte e uma economia que, apesar de dar sinais de desaceleração, continua operando muito acima do potencial, ou seja, na faixa de estímulo inflacionário, dado o crescimento econômico. O Banco Central já dizia antes que ele via efeitos da política monetária operando na inflação quando dizia que achava que a estratégia era adequada aqui no sentido de ter efeitos perceptíveis. E agora ele entra numa nova fase, que é uma fase de calibração, diminuição da restrição monetária em função dos efeitos que ele observa na inflação. Nós discordamos dessa avaliação pelos motivos que eu citei antes. Não é um processo desinflacionário pleno, ele é um processo super concentrado em questões muito específicas, e várias delas, principalmente a questão de alimentação, não tem absolutamente nada a ver com o comportamento da política monetária. A Selic estar mais alta ou mais baixa não faz as pessoas consumirem menos ou mais batata ou tomate. A discussão é outra. Você pode ter um pouco de argumento em bens industriais, porque, bem ou mal, o câmbio pode estar sendo influenciado por um diferencial de juros mais elevado, a taxa de câmbio pode estar apreciando um pedaço dela em função disso. Nossa avaliação é que é pequeno, mas esse efeito existe, e certamente isso não está operando na inflação de serviços, que continua acelerando, principalmente em função de um mercado de trabalho bastante forte. Eu não estou dizendo, gente, que a política monetária não opera. Por exemplo, você olha o mercado de crédito, você vê que existe sim efeito de restrição monetária. Você olha determinados segmentos das vendas no varejo que são mais crédito intensivos e eles têm um desempenho pior do que aqueles segmentos que são renda intensivos. Então, de fato, a política monetária está em terreno restritivo e esse terreno restritivo tem efeitos na economia. A discussão é se esses efeitos eles são tão relevantes na inflação e, por serem tão relevantes, já permitem uma redução, uma calibração da restrição, como defende o Banco Central. Na nossa opinião, queimou-se a largada, mas essa é uma característica da organização do cenário do Banco Central. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais relevante, é que o Banco Central diz que as projeções, as expectativas de inflação estão mais próximas da meta de 3%. Aqui tem uma torção boa dos argumentos, porque se você olha no horizonte relevante, que agora está quase no fim de 27, terceiro tri de 27, ou na projeção Focus, principalmente de mercado, né, projeção aqui dos analistas de mercado, para o fim de 2027, a expectativa de inflação, na verdade, ela está parada em torno de 3,8, mais ou menos desde o início de novembro do ano passado. Então você não tem um processo de aceleração da queda da projeção de inflação, da expectativa de mercado, na direção do 3%. E voltando ao próprio modelo do Banco Central, a projeção dele está parada em 3,2. Obviamente 3,2 é perto de 3, mas em relação ao que a gente observou no fim do ano passado, você estendeu um trimestre e não teve um ganho de mais restrição monetária operando por mais tempo e, portanto, levando a projeção do modelo oficial para baixo. Quando a gente junta isso tudo, gente, sinceramente, a gente tem muita dificuldade de entender o racional que levou o Banco Central a antecipar que haverá um início de um ciclo de cortes de juros na sua próxima reunião. A gente vê todas as componentes do cenário e a gente tem enorme incerteza ainda dos resultados da política monetária. E mais, tem uma questão específica que o Banco Central ainda não consegue avaliar, ninguém consegue avaliar, que são os efeitos da isenção do IR sobre a demanda agregada da economia no início agora de 2026. Na reunião de março, a gente vai ter mais informações, mas agora, dizer que essas informações não serão relevantes a ponto de antecipar o início da flexibilização na próxima reunião do Copom, nos parece um ato de fé. A palavra certa no fim do dia é essa. Então, deixando bem claro aqui,
Obviamente, a gente tem que separar o que a gente acha correto do que vai acontecer, né? Óbvio que se tem uma diferença muito grande entre o que é normativo e o que é positivo, isso tem implicações sobre a nossa avaliação do balanço de riscos, no sentido de será que o que o Banco Central vai fazer vai dar certo ou não? Mas o primeiro passo é tentar entender o que ele fará. E ele deixou muito claro que os juros começarão a cair na sua próxima reunião. E mais, o mercado se antecipou e colocou o início da flexibilização monetária com um ajuste de 0,5 ponto percentual. E não houve qualquer tipo de ajuste na narrativa construída na ata ou em eventuais posicionamentos da autoridade monetária que fizessem com que ocorresse um ajuste dessa precificação. No fim do dia, quem cala consente. E o Banco Central referendou esse aumento da precificação de corte de juros que o mercado fez imediatamente depois do seu comunicado da decisão de janeiro. E, dito isso, o ciclo monetário começa na próxima reunião, em março, e começa a um ritmo de 0,5 ponto percentual, que é um ritmo mais forte do que se imaginava a princípio. E com isso, a gente tem que revisar o nosso cenário. Deixando claro, não achamos que isso vai dar certo, no sentido de permitir convergência da inflação para a meta, porque vemos muita pressão de demanda esse ano. Isenção do IR, impulso fiscal fiscal, linhas específicas de crédito, dentro de um macro cenário de ciclo político eleitoral. Parece ingênuo achar que a política monetária vai operar num ambiente que não será de vento contrário dessa combinação de fiscal para fiscal e eleições. Logo, o que a gente vê hoje, dada a sinalização do Banco Central, é que o ciclo será intenso e relativamente rápido, maior do que a gente imagina ser ponderado e razoável. Modificamos o nosso call para uma Selic terminal em 2026 de 12%, ou seja, 3 pontos percentuais de cortes de juros no decorrer de 2026. O nosso call anterior era 1,75 ponto percentual de corte de juros, então é um aumento considerável, quase dobramos o orçamento. O problema, gente, é que esse orçamento não segura a inflação. E quando nós olhamos em horizontes mais longos, alongando o horizonte de projeção para 27, para 28, o que nós vemos é que esse orçamento de juros, que achamos que o Banco Central vai buscar, começa a mostrar uma divergência, começa a gerar uma divergência inflacionária em meados do ano que vem, já apontando para 2028. Logo, levando a Selic a 12 esse ano, a realidade fará com que o Banco Central precise subir juros a partir do segundo trimestre de 2027. Esperamos, no ano que vem, que vamos ter uma elevação de juros da ordem de 2 ou 2,25 ponto percentual ao final de 2027, chegando numa Selic de entre 14 e 14,25%. É alto, eu sei que é alto. O problema é que não adianta a gente querer forçar a barra de trazer os juros para baixo quando a estrutura da economia no seu cenário central, na nossa avaliação, não permite. É claro que tem coisas exógenas que podem ajudar o Banco Central, mas não dá para contar com a sorte. E, acima de tudo, essa confiança, essa certeza de que o cenário vai evoluir de forma favorável, nos parece, em português claro, temerária. Eventos anteriores, onde o Banco Central tentou começar a cortar juros com expectativas fora do lugar, fora da meta, e projeções do seu modelo fora da meta, que ocorreram nas administrações Tombini e Campos Neto, deram errado. E eles foram sucedidos de fortes elevações de juros para colocar as coisas minimamente nos trilhos. Não achamos que será um ciclo alucinado de cortes. Portanto, o espaço para que você tenha que reverter a política monetária depois é menor. No entanto, nos parece que o Banco Central sinalizou que vai seguir adiante. A máscara de um Banco Central responsável caiu. E agora nós vamos testar patamares de juros mais baixos, que, em nossa visão, não serão sustentáveis e levarão a um ciclo de alta no decorrer do ano que vem. Então, amarrando, esse ano, um corte de juro com ativismo monetário, vamos chamar assim, levando a Selic a 12% no fim de 2026. Esse patamar de juros não segura o tranco numa economia que tem muita pressão de demanda não monetária e o juro tem que subir no ano que vem, levando até o fim de 27 a Selic de volta ao patamar entre 14%
e 14,25%. Preparem-se, porque vai balançar. É o início do processo e essas idas e vindas da política monetária vão marcar o nosso biênio 2026-2027. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe os conteúdos que a BRCG disponibiliza nas redes. Muito obrigado e até a próxima.